a mutação topázio. Ora, temos aqui dois exemplares, este é um macho, este é uma fêmea, onde reparar que as patas, as unhas e o bico são cor de carne, não existe nada que seja escuro, isto que vem aqui é, a unha é transparente, portanto vemos a parte do sabugo, a parte irrigada da unha, e vemos as características muito importantes de um topázio. Temos a raquis clara, neste topázio é uma das características mais importantes. A melanina central, ou seja, a eumelanina concentra-se no centro da pena e no centro da pena a raquis é branca. Isto é fundamental. Vemos aqui outro exemplo. É escuro, mas no centro é branco. E, portanto, vemos sempre bicos brancos, sem qualquer tipo de marcação eumelânica, patas brancas, unhas brancas, sem qualquer tipo de marcação melânica. No que diz respeito a esta mutação, e esta mutação é autossómica recessiva, tal e qual como a mutação Rubino, são as duas que são autossómicas recessivas, e, portanto, quando nós temos um topázio macho, por exemplo, ou fêmea, seja aquilo que for, porque se é autossómico quer dizer que não está ligado ao sexo, portanto não entram aqui os cromossomas sexuais, como entraram há um bocado, o ZZ para o macho e o ZW para a fêmea. Neste caso não existem cromossomas sexuais, portanto isto tanto pode ser um macho como pode ser uma fêmea. Portanto, partindo do princípio que isto é uma fêmea ou que é um macho, nós ao cruzarmos com um clássico, aquilo que obtemos é 100% de portadores. No caso contrário, se cruzarmos um portador com um topázio, aquilo que obtemos é sempre portadores e topázios, ou seja, 50% de portadores, 50% de topázios. Isto acontece exatamente igual com o rubino. Se utilizarmos um rubino com um portador de rubino, o que irá sair é 50% portadores, 50% rubinos. No que diz respeito a portador com portador, que é, do meu ponto de vista, o cruzamento mais eficaz de todos os cruzamentos quando nós queremos obter aves de qualidade, aves mutadas de qualidade, aves homozigóticas de qualidade, é o cruzamento de portador com portador. Contudo, temos algumas perdas, e essas perdas são 25% da descendência. Porquê? Nós cruzamos o portador com o portador e vamos obter 25% de clássicos que não portam rigorosamente nada. 50% de portadores que são exatamente iguais aos clássicos. Ou seja, 75% da nossa descendência nós não vamos saber se são portadores ou não e vamos ter que testar. Ou seja, são aves que nós não podemos ceder a ninguém, ou cedermos a algum amigo que precise e que possa testar naturalmente. E apenas 25% irá sair mutado. Neste caso, topázio ou rubino. E porquê que eu digo que para mim este é o cruzamento melhor? É melhor porque quando nós criamos portadores, estamos a ir ao clássico novamente. Eu, para criar um portador, posso cruzar um rubino com um clássico, de uma linha completamente diferente, com características completamente diferentes. E ao longo destes últimos anos, por exemplo, o trabalho que eu fiz com o rubino foi um trabalho de redução do tamanho, de alteração da tonalidade do lipocromo, ou seja, as aves, o rubino foi uma mutação introduzida através do lutino do Carduelis magellanica e, portanto, as aves eram laranjas, tal e qual como eu digo agora, do sílica. Só que o cardinalito não é laranja. Aliás, no standard, se o cardinalito for laranja, deve ser penalizado. Portanto, nós temos que trabalhar para o vermelho. E esse trabalho só se faz utilizando portador com portador.
E só se faz utilizando sempre clássicos de maior qualidade, clássicos de topo, clássicos da exposição. Naturalmente, vamos perder alguns pássaros, vamos ter alguns pássaros que não vamos saber se eles vão ser portadores ou não. Vamos ter alguns pássaros que vamos fazer este cruzamento e eles dão-nos sempre clássicos e nunca nos dão, e portadores, e nunca nos dão os rubinos ou os topázios. Acontece. Eu quando comecei, tinha um casal de portadores e eles tiveram um ano sem dar um único rubino. Mas temos que saber insistir, temos que ser persistentes e temos que trabalhar e olhar para a frente no nosso trabalho e não estarmos constantemente a pressionarmos ou auto-pressionarmos pressionarmos com o resultado. Nós temos que ter o objetivo à nossa frente e saber que vamos percorrer um caminho, muitas das vezes é um caminho longo, para alcançar o objetivo. Mas quando lá chegarmos, vamos obter exatamente aquilo que nós queremos. E vocês vão poder ver qual é o resultado do meu trabalho dos últimos 5, 6 anos. Pássaros mais pequenos, pássaros com vermelho, pássaros sem vermelho no dorso, pássaros com uma visão já equivalente à visão de um botado, portanto, ou de um clássico. Portanto, nós temos que aprender que muitas das vezes temos que ir atrás, temos que ir ao clássico, temos que voltar à base para poder subir mais um degrau. E é por isso que eu digo que é extremamente importante. E quando eu digo voltar à base, a base são as aves da exposição que temos hoje em dia. E aqui é mais uma deixa para aqueles que acham que se eu fosse buscar um passarinho selvagem, iria trazer alguma vantagem. Pura e simplesmente não. Iríamos andar para trás 60 anos na nossa criação. E eu posso vos dizer que em 2004, 2005, quando já tinha castanhos pastéis, e muitas das vezes eles não eram suficientemente fortes para aguentar viagens, para aguentar a criação, para aguentar tudo isso. Ao longo de todos estes anos, nós fomos selecionando pássaros mais fortes, mais saudáveis, que apesar de sofrerem com algum inbreeding, acabaram por se tornar mais fortes, mais saudáveis e mais dentro das características que nós queremos. E é dentro destas características, ou seja, com aves, com características da exposição, que nós nos devemos preocupar e que nós nos devemos focar para termos sempre aves cada vez melhores e andarmos para a frente. Portanto, regressar à base, a base é sempre cardinalitos clássicos de qualidade da exposição.